Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das questões mais fascinantes do cristianismo. Por que existem 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João? Já parou para pensar nisso? Por que não apenas um, compilando tudo? Ou talvez dezenas, como alguns textos antigos, que não entraram na Bíblia? A resposta é surpreendente e revela uma profundidade incrível sobre a mensagem de Jesus. Fique comigo até o final, porque a razão por trás disso é algo que pouca gente realmente entende e vai mudar a sua forma de ler a Bíblia. Para começar, vamos esclarecer o que são os evangelhos. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boa notícia. Eles não são biografias no sentido moderno, com cada detalhe da vida de Jesus do nascimento à morte. São, na verdade, testemunhos teológicos. Cada autor tinha um propósito específico e uma audiência em mente, e eles selecionaram e organizaram os ensinamentos e os eventos da vida de Jesus para comunicar uma mensagem poderosa sobre quem ele era e o que ele veio fazer. Então, por que 4? A resposta curta e direta é: para nos dar 4 perspectivas diferentes, mas complementares, de Jesus. Pense nisso como 4 retratos de uma mesma pessoa, pintados por 4 artistas diferentes. Cada um usa cores, traços e focos distintos para capturar uma essência particular daquela pessoa. Nenhum retrato é mais verdadeiro que o outro. Juntos, eles nos dão uma imagem muito mais rica e completa do que um único retrato jamais poderia. Vamos analisar cada um deles. Primeiro, temos o Evangelho de Mateus. A tradição diz que Mateus, um dos 12 apóstolos e escoleter de impostos, o escreveu. A principal audiência de Mateus eram os judeus. Por isso, seu evangelho está repleto de referências ao Antigo Testamento. Ele começa com a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem até Davi e Abraão, para provar que Jesus é o Messias prometido, o rei esperado por Israel. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés, entregando a nova lei no Sermão da Montanha, assim como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai. O foco principal de Mateus é Jesus como o rei Messias, o cumprimento de todas as profecias. Ele usa a expressão reino dos céus constantemente. Então, se você quer entender como Jesus se encaixa na longa história do povo de Deus, Mateus é o seu ponto de partida. Em seguida, temos Marcos. Acredita-se que Marcos foi um companheiro próximo do apóstolo Pedro, e que seu evangelho é, em grande parte, o testemunho de Pedro. Marcos é o evangelho mais curto e provavelmente o primeiro a ser escrito. É um texto cheio de ação, rápido e direto. A palavra favorita de Marcos é imediatamente, que aparece mais de 40 vezes. Ele não perde tempo com longos discursos ou genealogias. Ele vai direto ao ponto, ressusema. O foco de Marcos é apresentar Jesus como o servo sofredor. Ele enfatiza os milagres e as obras de Jesus, mostrando seu poder, mas também destaca seu sofrimento e sacrifício. O versículo-chave é Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos estava escrevendo para uma audiência romana, pessoas práticas que valorizavam a ação e o poder. Ele mostra um Jesus que age, que serve e que no final conquista a morte através do sacrifício. Agora, vamos para Lucas. Lucas era um médico, um gentio, ou seja, não era judeu, e um companheiro do apóstolo Paulo. Ele era um historiador meticuloso. No início de seu evangelho, ele diz que investigou tudo cuidadosamente para escrever um relato ordenado. Sua audiência era primariamente gentia, como ele. Lucas apresenta Jesus como o Salvador perfeito, o Filho do Homem, que veio para buscar e salvar todos, sem exceção. Ele dá uma atenção especial aos marginalizados da sociedade, os pobres, as mulheres, os doentes,
os coletores de impostos, os samaritanos. É em Lucas que encontramos as parábolas do bom samaritano e do filho pródigo, histórias que mostram o amor inclusivo e compassivo de Deus. Lucas, também, é o único a nos dar detalhes sobre o nascimento de Jesus, a anunciação, a Maria e a visita dos pastores. Ele mostra a humanidade de Jesus, sua compaixão e seu cuidado por cada indivíduo. Lucas nos dá o retrato de um Salvador universal. Por fim, temos João. O Evangelho de João é completamente diferente dos outros três, que são chamados de evangelhos sinóticos porque seguem uma estrutura semelhante. João, o discípulo amado, escreveu seu evangelho muito mais tarde, provavelmente no final do primeiro século. Seu objetivo não era contar a história cronológica, mas revelar a divindade de Jesus de forma clara e profunda. Ele começa de forma espetacular. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para João, Jesus é o Filho de Deus, a encarnação do próprio Deus. Ele não foca tanto nas parábolas, mas em longos discursos de Jesus, e nos 7 sinais milagrosos que apontam para sua identidade divina. É em João que Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. A audiência de João era mais ampla, incluindo pessoas que já conheciam a história de Jesus. E seu objetivo era levá-los a uma fé mais profunda, a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, vamos recapitular. Mateus nos mostra Jesus como o Rei Messias para os judeus. Marcos nos mostra Jesus como o servo sofredor para os romanos. Lucas nos mostra Jesus como o Salvador perfeito para todos, especialmente os marginalizados. E João nos mostra Jesus como o Filho de Deus, o Verbo divino. Quatro perspectivas, uma única pessoa. Eles não se contradizem, eles se completam. Imagine que houve um grande evento e 4 jornalistas de diferentes jornais cobriram o acontecido. Um focou no impacto político, outro na história humana por trás do evento. O terceiro analisou os dados econômicos e o quarto fez uma reflexão filosófica sobre o significado de tudo aquilo. Todos estão falando do mesmo evento, mas cada um oferece uma camada de compreensão que os outros não têm. Juntos, seus relatos nos dão uma visão 360 graus. É exatamente isso que acontece com os evangelhos. A igreja primitiva, guiada pelo Espírito Santo, reconheceu o valor único de cada um desses 4 testemunhos. Havia outros textos circulando, os chamados evangelhos apócrifos, como o de Tomé ou o de Pedro. Mas a igreja os rejeitou, não por uma conspiração, mas porque eles não tinham a mesma autoridade apostólica, a mesma consistência teológica e a mesma fidelidade ao ensino que os apóstolos transmitiram. Os 4 que temos foram amplamente aceitos, desde o início, porque eram vistos como inspirados por Deus e fiéis ao verdadeiro Jesus da história. O teólogo Ireneu, no 2º século, já defendia a existência dos 4 evangelhos. Ele usou uma analogia interessante, dizendo que, assim como há 4 cantos da terra e 4 ventos principais, era apropriado que houvesse 4 evangelhos, para espalhar a mensagem de Cristo por todo o mundo. Para ele, o número 4 simbolizava a universalidade da mensagem. Portanto, a existência de 4 evangelhos não é uma fraqueza, mas uma força incrível. Ela nos protege de uma visão limitada ou distorcida de Jesus. Se tivéssemos apenas Mateus, poderíamos pensar que Jesus era um Messias apenas para os judeus. Se tivéssemos apenas Marcos, poderíamos focar demais na ação e esquecer a profundidade de seus ensinamentos. Com apenas Lucas, poderíamos vê-lo apenas como um grande humanitário. E com apenas João, poderíamos nos perder em sua divindade
e esquecer sua humanidade. Os 4 evangelhos juntos nos dão o equilíbrio perfeito. Eles nos apresentam um Jesus que é ao mesmo tempo rei e servo, filho de Deus e filho do homem, justo e misericordioso, poderoso e humilde. Eles nos convidam a conhecer Jesus de todas as formas possíveis, a nos relacionarmos com Ele em todas as dimensões de sua pessoa e obra. Da próxima vez que você abrir sua Bíblia para ler um dos evangelhos, lembre-se disso. Se estiver lendo Mateus, procure pelas profecias cumpridas. Se estiver em Marcos, sinta o ritmo acelerado de um servo em missão. Ao ler Lucas, abra seu coração para a compaixão universal de Jesus. E ao ler João, contemple a glória do Filho de Deus. Essa riqueza de perspectivas é um presente de Deus para nós, para que possamos conhecer seu Filho de uma maneira mais completa e profunda. Não é um erro histórico, mas um plano divino. A resposta que poucos sabem não é um segredo escondido, mas uma verdade maravilhosa que está à vista de todos. Os 4 evangelhos existem para nos dar um retrato completo, rico e multifacetado do nosso Salvador. Espero que essa explicação tenha sido útil e tenha aberto seus olhos para a beleza do design da Bíblia. Se você gostou deste vídeo e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual dos 4 evangelhos é o seu favorito e por quê. Adoraria saber. Muito obrigado por assistir e até a próxima.